Quero meditar hoje à noite sobre o tema ambientes espirituais. Nós sabemos que tudo aquilo que Deus quer formar, primeiro Ele cria um ambiente para que isso possa acontecer. E eu entendo na minha vida, e eu entendo também que na sua vida é assim, tudo que nós estamos passando é porque Deus já nos preparou para passar o que estamos passando. Você pode pensar que não, mas Deus sempre trabalha preparando pessoas. E certamente o que você está passando hoje é um preparo para aquilo que vai acontecer na tua vida amanhã. Deus sempre, antes de fazer qualquer coisa, Ele prepara o ambiente, Ele prepara as pessoas, Ele ativa, Ele abre o entendimento, Ele dá sabedoria, Ele dá ferramentas, Ele cria plataformas proféticas para que essas coisas possam acontecer na vida de alguém. Por isso que eu vejo na palavra de Deus, Deus sempre preparando alguém para um propósito. O forno de Deus sempre está aquecido, viu? Deus está sempre colocando no forno, assando, preparando pessoas para um grande propósito, para uma grande obra. E certamente você está dentro de um forno de Deus. E você já saiu de um forno. Porque se você não tivesse vivido o processo do forno, talvez você não estaria aguentando o que você está passando hoje. Mas porque você passou por um processo, hoje você vive um propósito e está dentro de um outro processo que vai te levar a um outro propósito. E você percebe que a cada dia mais você está se parecendo mais com Jesus, ou pelo menos deve se parecer. Porque as pessoas, quando olham para você, elas não vão olhar mais as suas marcas, a sua dor, as marcas da vida, as marcas da idade, as marcas, mas eles vão olhar a herança espiritual que está sobre você, a maturidade que você está atingindo com tudo isso. E maturidade não é idade, maturidade está dentro de um fator processos. Pessoas que enfrentam bem processos se tornam maduras. Talvez você possa olhar para alguém bem mais velho e você talvez achar essa pessoa madura, e eu talvez diga para você, nem sempre. E talvez você olhe para um jovem, como alguns jovens aqui da igreja, eu não vou citar o nome de uns para não desmerecer o outro, mas eu sei que esses jovens é o que sustentam espiritualmente a sua família. Suas mães, seus pais não vêm para a igreja. Eles não têm o alicerce que eu tive de ter uma mãe e um pai dentro da igreja. Para eles, a vida cristã é muito mais difícil do que foi para mim. Por quê? Porque eles têm que carregar a família nas costas. Eles têm que decidir ir para a igreja. E certamente, quando algumas vezes eles vão para a igreja, a mãe fala, você tem certeza que você vai hoje? Vai não, fica aí. Vai fazer outra coisa. Mas esses jovens, eles estão decididos. E eu fico feliz que no nosso meio dos jovens tem jovens dessas características. Sabe por quê? Porque são jovens, mas já alcançaram um nível de maturidade espiritual há muito tempo. E eu fico muito feliz porque Deus sempre prepara pessoas para grandes coisas. Deus está sempre preparando pessoas para grandes coisas. E quando Deus entrega algo na vida de alguém, eu não sei nem porque eu estou falando isso, não era para mim falar isso, Deus que está mandando, viu, irmão? Deus está fluindo aqui. Mas quando Deus prepara, coloca pessoas em algo, Deus não está olhando a pessoa, Deus está olhando a glória dele. E Deus não pode manifestar a glória dele em quem não atrai a glória dele. Por isso Deus está te colocando e vai te colocar em grandes lugares. Porque você vive um projeto de expansão da glória de Deus. E onde você está, a glória de Deus está. E as pessoas talvez olhem para você e vão tentar falar do teu passado. Sabe por que as pessoas muitas vezes olham para você e falam tanto do teu passado? Porque elas não conseguem ser humildes para reconhecer o Deus que está fazendo grandes coisas no teu presente. E elas têm que cutucar o teu passado para tentar de uma forma te inferiorizar, te desestabilizar. Então elas começam a mexer no teu passado. E o que nós temos que entender é o seguinte, que o nosso passado, ele literalmente já passou. E todo cristão é um ex alguma coisa, ué. Todo mundo foi ex alguma coisa, todo mundo fez alguma coisa. Todo mundo namorou com alguém, todo mundo fez uma zoeira na vida aí, todo mundo passou.
Mas o que nós temos que trazer agora é o que Deus está construindo hoje. Porque as pessoas, irmãos, elas não querem ouvir você falar, mas elas querem ver o que está acontecendo na tua vida. E quando elas enxergarem o que está acontecendo na minha e na tua vida, elas vão viver o verdadeiro testemunho. Porque o testemunho não é o discurso, o testemunho é o exemplo, é a marca de um cristão, é a vida idônea, é uma vida reta, uma vida organizada, uma vida planejada, e assim eu declaro em nome de Jesus, você e a sua casa vão avançar em nome de Jesus. A palavra de Deus vai nos ensinar sobre ambientes proféticos nesse texto, nesse milagre da multiplicação dos pães e peixes. Quem achou, diga amém. Marcos 6,30, Senhor, eu quero te pedir pela ajuda do teu Espírito, porque abrir a tua palavra é mais do que um livro, mas é o mistério da tua presença. Fala conosco, revela a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Olha aqui um povo sedento. Olha aqui um povo que estava a fim de ter um encontro com Jesus. Olha aqui o povo que estava desejando entrar num ambiente espiritual. Eles, ouvindo que Jesus ia para um lugar, eles começaram a buscar a melhor forma, a forma mais intensa, rápida de chegar antes de Jesus. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu delas. Algumas versões vai dizer teve compaixão, outras versões vão ser mais pontuais, vai dizer como dor nas entranhas, é como uma dor de parto, as irmãs sabem que são mães do que está se referindo a esse sentido, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Olha que interessante, Jesus mostra as condições desse povo. Era uma grande multidão, Jesus teve compaixão, porque eram ovelhas que não têm pastor. E aqui está falando sobre orfandade. Aqui está falando sobre a ausência de um pai, a ausência da presença de Deus. E Jesus teve compaixão delas, porque na realidade eles estavam sedentos por Jesus. Mas Jesus olha para eles e entende a dor que eles estavam passando. E toda dor, irmãos, tem um remédio. Toda dor, ela tem alguma coisa que pode trazer sentido. Toda vez que existe uma dor, obviamente, nós vamos buscar. O que eu posso fazer para me restaurar, para me curar? E nesse momento, o próprio Jesus disse assim, elas estão como ovelhas que não têm pastor, elas estão sem referência, elas estão sem liderança, elas estão sem cuidado, elas estão angustiadas, elas estão perdidas. E olha que Jesus mostra para elas, e aqui eu quero mostrar para vocês o primeiro segredo para um ambiente profético acontecer. Quem está comigo, diga amém. E começou-lhe a ensinar muitas coisas. O que Jesus fez? Jesus parou tudo. O objetivo era levar os discípulos para um lugar para que eles pudessem descansar de uma jornada ministerial, de uma batalha. Tinham orado, curado, ensinado muita gente, chegado cansado. Jesus falou, vamos ali descansar, vocês estão cansados. Mas no meio dessa jornada, o povo viu que Jesus estava indo, vamos atrás. Jesus para. E quando existe uma dor, essa dor se torna o quê? Se torna prioridade. Quando existe alguém sedento, esse sedento se torna o quê? Prioridade. Você percebe que, obviamente, Jesus deixa à parte o primeiro projeto, que era levar os discípulos à parte para descansar, e começa a se mover em prol desse povo, que tinha dor, e Jesus relata a condição espiritual que eles estavam, e nesse momento Jesus começa a ensinar. E eu quero desejar algo para o teu coração e profetizar essa noite. O ensino das coisas de Deus vai mudar a história da sua família. Por quê? Porque Jesus aqui está mostrando, em primeiro lugar, o poder do ensino. Se nós queremos construir um ambiente, se nós queremos mudar pessoas, se nós queremos transformar pessoas, nós temos que trabalhar ensinando pessoas. Porque todo ensino ele é libertador. E todo ensino tem o papel de desconstruir algo maligno para construir algo benigno.
falando do ensino das coisas de Deus. Todo o ensino ele tem o poder de fazer com que as pessoas encontrem a rota da sua vida. Todas as vezes que a pessoa se expõe à palavra, a palavra de Deus, ela é ensino, ela é luz. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus, nesse momento, estava ensinando, porque não há nada melhor do que você ensinar alguém. Talvez aqui, obviamente, nós vamos entender, havia uma necessidade social, havia um desejo de dar alimento, tanta coisa poderia ser feita por esse povo, mas o melhor a ser feito é a aplicação da palavra de Deus. Se nós queremos viver mudanças de ambientes, e se nós queremos construir ambientes espirituais, grave isso no teu coração, coloque esse ambiente à luz da palavra de Deus. Coloque o seu coração, coloque palavra no teu coração, cante a palavra, ouça louvores, cânticos espirituais, profetiza a palavra, prega a palavra vem, a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus, ore a palavra, sente com teus filhos e pregue a palavra, ensine a palavra, não importa se é bebê, se está no ventre, se é menino, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, o poder da palavra. Jesus aqui está dizendo, se eu estou encontrando alguém em condições precárias, a melhor coisa que eu posso fazer é expor esta pessoa à palavra. A palavra de Deus vai mudar a sua família. É a palavra de Deus que vai mudar os seus filhos, é a palavra de Deus que vai mudar o teu relacionamento conjugal, é a palavra de Deus que vai restaurar o seu lar, a comunicação que possa estar tão afetada. Coloque a palavra, exponha a palavra, não há nada contra a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus, ela abre o entendimento, a palavra de Deus diz que Ele dá luz ao entendimento, e os que estão cegos começam a enxergar. A palavra de Deus, ela vai ser pregada. A Bíblia diz, prega em todo tempo, dentro e fora de tempo. A palavra de Deus precisa ser pregada. Mesmo que eu disse uma vez, a palavra de Deus é didática, eu preciso repetir. E é na repetição que as coisas acontecem. É nos movimentos espirituais, eu vou profetizar, eu vou ungir de novo, mas de novo. Porque eu sei que essa palavra não volta vazia. Então todo o ambiente espiritual, irmãos, nós temos que, em primeiro lugar, trazer a exposição da palavra de Deus. Eu vou ensinar a palavra. Eu vou começar o dia ensinando a palavra. Se você é um empreendedor, tem pessoas que trabalham com você, faça com que o começo do dia seja um dia de exposição à palavra. Exponha as pessoas à palavra. Leve a palavra de Deus adiante. Busque uma estratégia. Eu não estou te dando a estratégia, estou te dando uma essência. A estratégia Deus vai te dar. Mas exponha a palavra de Deus. Palavra de Deus na sua casa. Entra lá no YouTube, tem um monte de palavra no canal da Luz do Senhor. Põe lá e deixa rolar. Acaba uma, começa a outra. O milagre acontece quando a palavra é pregada, quando a exposição da palavra. O Espírito de Deus é um espírito de profecia, aleluia. E quando a palavra de Deus é liberada, a profecia é liberada em nome de Jesus, pessoas vão ser transformadas, aleluia. Amém. Versículo 35, quem está comigo, diga amém. E como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto, já é bastante tarde, manda essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Interessante, né? Característica de uma pessoa cansada. Pessoas cansadas não gostam de enfrentar. Pessoas cansadas querem terminar. Pessoas cansadas querem abandonar. Hoje eu ouço muita gente querendo abandonar o chamado, abandonar o ministério. Cansaço é para descanso. Vai descansar. Está aqui para isso, tem barco para isso, com cama. Vai dormir. O que você não pode é desistir. Mas todas as vezes que você está num estágio de esgotamento, de cansaço, é esse tipo de palavra que sai da sua boca. Manda o povo embora. Está tarde. Deixa cada um ir para sua casa. O povo está cansado. Fazer vigília para quê, pastor? Pastor, fazer 2 cultos domingo, vai para quê? Vamos fazer um culto só. Fazer culto dos jovens para quê? Faz uma vez por mês, tá bom. Orar para quê? Abrir igreja de quarta-feira. Para quê, pastor, acampamento? Para quê trabalhar com as crianças? Para quê? Vamos fazer nada, não.
Que discurso é esse? Discurso de gente cansada. Discurso de gente que precisa de renovo espiritual. Discurso de pessoas que estão esgotadas. Olha o discurso aqui. Jesus vendo a necessidade. Jesus ensinando. Já era tarde, Jesus também talvez cansado. E os discípulos naquele momento cansados. Pô, você está cansado? Não tem problema estar cansado. Mas está cansado, vai descansar. Mas entram na história, dizendo para Jesus, Jesus, para tudo. Manda esse povo embora. Está tarde, deserto. E aqui eu vejo uma característica muito forte em Jesus. Porque toda vez que Jesus começa e entra numa batalha, não entra para voltar atrás. Ele entra para trazer vitória e entra até o final. E nós como cristãos temos que ser como Jesus, irmãos. Nós temos que ir até o final, diga amém. Nós não somos daquele que desiste, daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás. E o versículo 37, olha que legal. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmo de comer a eles. Ou seja, Jesus falou para eles, já que vocês estão trazendo um problema, eu estou te dando a solução. Já que vocês não estão afim, agora vocês vão ter uma responsabilidade. Porque toda vez que você está diante de Jesus, você pode achar que Jesus vai te permitir se acomodar. Não vai não. Ele vai aumentar a tua responsabilidade. Grave isso no teu coração. Toda vez que você se dispõe a Jesus, Ele aumenta a tua responsabilidade. Os discípulos talvez já com a mochilinha nas costas, vamos embora, vamos descansar, vamos dormir. Jesus falou, deem vocês mesmos de comer. Há uma necessidade, lógico que há. Mas agora no momento que você recebe uma responsabilidade, sabe o que começa a acontecer? Você começa a se envolver. Enquanto você não tem responsabilidade nenhuma, o teu nível de envolvimento e de engajamento está lá embaixo. Mas quando Jesus libera para você um dom, libera uma oportunidade, libera uma responsabilidade, o teu nível de engajamento começa a aumentar. E antes aquilo que eu achava que não era necessário, agora eu começo a encontrar uma solução. Olha aqui o texto, isso é muito legal, é muito poderoso. Jesus falou, dai vocês mesmos de comer. E eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer. E Jesus lhe disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando que a resposta está no meio de vocês. A bênção já está em vocês, como eu falei domingo passado. Por quê? Porque Jesus falou assim, quando eles começaram a trazer uma ideia comercial para a história. Vamos comprar, vamos resolver assim, a gente compra, a gente entrega, a gente pede no iFood. A gente traz, pede no aplicativo, entrega, está resolvido. Jesus falou, não. Quantos pães vocês têm? Isso é poderoso, quem está aqui, diga amém. Porque, meu irmão, Deus vai fazer, não a partir daquilo que você não tem, mas Deus vai começar a fazer na sua vida hoje, a partir daquilo que você tem. Aquilo que você tem. Essa é uma noite que Deus te trouxe aqui para você descobrir o que você tem. E é aquilo que você tem que Deus vai fazer um milagre. É aquilo que você tem que Deus vai mudar a história da tua família. É naquilo que você tem que Deus vai multiplicar as coisas. Ele mesmo diz na sua palavra, se você for fiel no pouco, eu mesmo te colocarei no muito. E muitas vezes a gente está tentando buscar alternativas e tentar soluções fora daquilo que estamos vivendo, mas o Senhor falou, para tudo. Tratem de descobrir o que você tem. A resposta, o poder está sempre disposto diante de nós. É que muitas vezes nós não conseguimos entender e estamos com a mente muito cauterizada por causa de um esgotamento, talvez, cansaço. Mas o Senhor aberto a possibilidades, dizendo, em vocês existe a solução para o problema que vocês estão enfrentando. Vocês já têm a resposta, tratem de descobri-la. Amém ou não amém? E uma coisa super legal que eu quero trazer para a gente, poderoso que Deus falou. Quando você vai ler essa história em outros evangelhos, você vai ver que nesse contexto agora levanta-se um menino. Por que um menino? Porque alguém sem nome. E esse menino oferece os 5 pães e os 2 peixes. E esse menino estava no meio. E uma coisa que eu aprendo é que a gente precisa sempre olhar a nossa vida e começar a olhar
não para trás, mas começar a olhar para o lado. Porque muitas vezes as oportunidades e as bênçãos estão mais perto de nós do que nós podemos imaginar. E muitas vezes nas coisas improváveis é que Deus vai fazer as coisas prováveis acontecer. Esse menino estava lá. E talvez quando Jesus falou, tratem de descobrir, quando eles começaram a interrogar, quem tem algo a oferecer? O povo está com fome, está tarde, deserto, vamos mandar embora não. Jesus mandou dar de comer. Falamos de comprar, ele falou para não comprar. E naquele meio, naquele relacionamento, naquele momento, se levanta um menino. A Bíblia não fala a idade, a Bíblia não fala o nome, a Bíblia não fala de onde ele veio, nem para onde ele vai. Mas eu quero dizer para você que sempre, nos ambientes onde você está, existem bênçãos e provisões de Deus. Muitas vezes onde você menos imagina. Talvez você nem imagina. Talvez você nem dá valor. Talvez você parou de olhar para o lado, porque talvez você já colocou dentro da sua cabeça alguma coisa, e quando a gente coloca na cabeça alguma coisa, é difícil tirar da nossa cabeça, sinceramente falando. E muitas vezes nós insistimos naquilo. É nisso que eu vou. Mas você percebe que o Senhor tira a pressa deles, tira a ansiedade, tira a solução que você acha que tem, que não é a solução real para a situação. Jesus começa a mostrar de uma outra forma. E se apresenta um menino. Aqui em Marcos você não vai ler sobre o menino, mas nos outros evangelhos você vai entender sobre o menino. E aqui Jesus mostra algo muito poderoso para mim. Jesus está dizendo aqui no versículo 38, preste atenção. Tratem de descobrir. E eles foram se informar e responderam, 5 pães e 2 peixes. Sabe que Deus se agrada, irmãos? Quando você dá o primeiro passo. Primeiro ponto, nós aprendemos sobre o poder do ensino. Segundo ponto, eu vejo nesse texto o poder da aplicação de um ensino. Porque melhor do que falar do remédio na hora da dor é tomar o remédio e ver o remédio funcionando. E quando você toma o remédio e vê que o remédio funcionou, ele é muito melhor do que ouvir falar sobre o remédio. Jesus tinha liberado palavras. Agora, nesse momento, eles estavam tendo a oportunidade de aplicar a palavra que Jesus tinha falado. Eles descobriram, trouxeram uma informação para Jesus. Porque, irmãos, é muito importante você ouvir a palavra de Deus, se expor à palavra de Deus, mas é muito importante você aplicar a palavra de Deus. Principalmente se você é um crente velho. E muitas vezes o crente velho conhece a palavra, mas muitas vezes ele criou uma resistência dentro dele, onde ele não mais se quebranta, onde ele sabe tudo, onde ele não mais deixa a palavra entrar, ele não é mais confrontado pela palavra, ele não é mais quebrantado pela palavra, a palavra já não tem mais efeito no coração dele, porque todo texto ele já ouviu pregar, todo texto ele já ouviu falar, ele conhece a Bíblia de frente e verso, ele conhece a Bíblia, conhece o contexto, conhece a chave bíblica, conhece a interpretação, conhece o grego, conhece o hebraico, conhece tudo, ele já vive na igreja há muitos anos, e muitas vezes ele vem para o louvor não toca mais ele, a palavra não toca mais ele não chora mais na presença de Deus. E para ele qualquer problema é maior problema. Por quê? Porque a palavra de Deus já criou-se uma resistência, ou seja, ele precisa voltar urgente ao primeiro amor. Jesus aqui está dizendo da palavra que foi pregada, mas aqui Jesus mostra para nós da aplicação da palavra, porque quando Jesus falou para os discípulos, dai-vos de comer, os discípulos tiveram que encontrar no meio deles, mesmo cansados, uma solução. E a solução eu e você vamos encontrar, sabe quando, gente? Quando a gente der o primeiro passo. Aplicação, quando você der o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, preste atenção em algo. O Senhor vai mais do que falar para você. O Senhor vai entrar com você no teu milagre. Olha que tremendo, versículo 39. Eles então falaram aqui no 38, 5 pães e 2 peixes. 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Mas Jesus não falou que eles tinham que dar de comer? Agora o próprio Jesus entra e começa a entrar e se mover no meio do milagre. Sabe por quê? Porque Jesus só está esperando uma obediência tua
para poder fazer algo maior por você. Enquanto você só ouvir a palavra e não fizer nada, Jesus também não vai fazer nada, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez, ele te ensinou. Agora, quando você der o primeiro passo e mostrar para ele o que você tem para oferecer, a tua decisão, pode ter certeza que ele não vai ficar só em discurso. Jesus vai entrar com você na prova e vai mostrar para você o caminho. Jesus chega e naquele momento, ele põe o povo sentado. Ele começa a organizar o ambiente. Separa lá de 50, 50, 100, 100. Algo começa a acontecer. Jesus começa a se engajar. E isso é muito tremendo. Olha o que está dizendo. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram repartindo em grupos de 100 e de 50. Olha a inteligência aqui. Olha a estratégia aqui. Por que, irmãos? Porque é algo muito forte que eu quero falar para vocês. Primeiro ponto, a gente precisa ensinar a palavra. Aplicar a palavra. E terceiro ponto, nós precisamos nos manter na palavra. Porque, irmãos, quando você vai para o Evangelho de João, por vários momentos, Jesus está dizendo ali para os discípulos: permaneçam no meu amor. Permaneçam em mim. As minhas palavras vão permanecer em vocês. Permanecer. Porque naquele momento, muitas coisas já tinham acontecido. Jesus entra na história. Jesus começa a preparar o ambiente. Porque os milagres só acontecem em ambientes que estão preparados para o receber. Ambientes desorganizados não vão viver bênção. Casas desorganizadas não vão viver bênção. Por isso que o Senhor fala, ouve a palavra, aplica a palavra e se mantém na palavra. Deus não vai abençoar casamentos que estão bagunçados. Deus não vai multiplicar aquilo que não foi se apresentado. Deus não vai multiplicar o nada, porque nada vezes nada, todo número multiplicado a zero é zero. Jesus precisa de algo, você precisa entregar algo para que o milagre possa acontecer. E Jesus aqui estava dizendo para eles: separem-se de 50 e 50, 100 e 100. Vamos começar a organizar. E trazendo para nós, eu penso assim, nós precisamos organizar nossa vida. Precisamos organizar nossas emoções, nós precisamos organizar nossa alma, nós precisamos organizar muita coisa aqui dentro. A bênção vai vir, o milagre vai vir, mas que milagre nós vamos viver com essa bagunça toda? Jesus começa a organizar as coisas, porque ambientes espirituais não podem ser ambientes desorganizados. Deus começa a preparar as coisas. Saiba, meu querido, talvez, com todo respeito, minha irmã, muitas coisas ainda não aconteceram na tua vida, porque está tudo uma bagunça. Palavra, aplicação de palavra, manutenção na palavra, põe as coisas em ordem. Porque quando as coisas estão em ordem, é um grande sinal para Deus soprar e derramar provisão na sua vida. Como você quer que Deus multiplique se você ainda nem entregou nada para Ele? Como você quer que Deus possa mudar o ambiente se está tudo bagunçado, se não há estruturas e se Jesus não está nem dentro? Porque Jesus só pode fazer em famílias, em casas que Ele está dentro. Zaqueu foi abençoado quando Jesus entrou na sua casa. A filha de Jairo ressuscitou quando Jesus entrou na sua casa. O menino da mulher lá, da sunamita, ressuscitou quando o profeta entrou na sua casa. A palavra de Deus diz que Deus vai abrir as janelas do céu, ou seja, só se abre a janela do lado de dentro. Ou seja, se você é dizimista, você traz Jesus para dentro da tua casa. Como Jesus vai abrir a janela se você não é dizimista? Não se abre janela para o lado de fora, o trinco está para o lado de dentro, e para abrir-se do lado de dentro, você tem que aplicar o princípio. O princípio traz o Deus da provisão para dentro da sua casa. E quando você cumpre o princípio, o Deus da provisão está dentro da tua casa, Ele abre as janelas, porque ninguém pode abrir a janela da tua casa, só você, porque o poder de abrir a janela está para quem está do lado de dentro. E você percebe que na história Jesus ouve, ensina, instrui, mas ali num papel
de Senhor. Agora ele começa a entrar como servo, ele entra na história. Ele começa a organizar o povo. Ele começa a acertar as coisas. Por quê? Porque quando a palavra de Deus ela é praticada, não tem por que a bênção não vir na tua vida. O Deus da bênção se apresenta e derrama a bênção. E Ele faz por você muitas coisas. A Bíblia vai dizer assim, quando você for fiel a mim. Ele não está dizendo que Ele vai mandar um anjo. Ah, vou mandar um anjo lá na casa do Igor abrir as janelas do céu. Ele está dizendo, eu abrirei as janelas do céu. Isso é poderoso. O próprio Senhor está dizendo que nós temos a oportunidade de sermos abençoados. Fala para quem está do seu lado, você está tendo uma grande oportunidade de ser abençoado. Agora diga para ele com todo respeito, mas agora você precisa se organizar. Agora eu penso assim, irmãos, imagina se as suas emoções estão todas bagunçadas. Imagina se algumas coisas dentro de você está tudo fora do lugar. E Deus sopra uma grande bênção. Vai dar ruim. Vai ser um grande problema. Eu estava fazendo uma analogia hoje de manhã e me lembrei dela agora. Agora imagina comigo, tem uma mudança para chegar numa casa. Uma mudança muito linda, um sofá novo. Toma posse, irmã, do sofá novo. Mesa nova, TV nova, tudo novo. Imagina chegando na sua casa um caminhão com tudo novo. Pouco amém, irmãos, estão sem fé? Amém. Glória a Deus. Vem essa semana para nós aconselhar você aí, que a coisa está feia. Tudo novo. Deus manda um caminhão graneiro espiritual na tua casa lá. Tudo novo. Aí chega na sua casa lá, está um sofá velho. Está aquela geladeira prosdóximo vermelha ainda, fedida, velha, enferrujada. Está o inquilino velho lá da casa, você não pode nem entrar na casa, porque tem uma família morando lá ainda. O que vai acontecer? O caminhão vai chegar, vai descer para descarregar a mudança, e o motorista do caminhão vai dizer, vamos embora. Vamos voltar para o pátio. Na hora que vocês decidirem resolver, mudar, tirar as coisas, liga para a gente volta para entregar. Quantas vezes talvez Deus não quis te abençoar e não quer te abençoar, ou quer entrar e mudar a história da sua vida, mas ainda você não tirou o sofá velho da sua alma. Ainda aquela geladeira fedida, velha, enferrujada, dentro do teu casamento, está lá dentro. Tem coisas que Deus está a fim de fazer, e tem algo para fazer, eu creio e declaro que vai fazer, em nome de Jesus, porque eu creio que a palavra não volta vazia. Mas se você não tirar aquelas coisas velhas, se você não tirar aquele sofá rasgado, se você não arrancar, se você não pintar, se você não adornar a casa, não vai chegar nada novo, porque ambientes desorganizados não estão prontos para receber coisas novas. Por isso Deus está preparando a sua vida. Por isso Deus está preparando a sua casa, por isso Deus está preparando o seu coração, Deus está preparando o teu matrimônio, Deus está preparando a tua inteligência, Deus está preparando o teu orçamento, Deus está preparando os seus negócios para uma grande bênção, mas para isso Deus está primeiro te organizando por dentro, porque o projeto de Deus começa dentro de nós, e quando tudo está organizado, então Deus fala assim, pode ligar para o graneiro, manda entregar que essa casa está pronta, a parede está pintada, o sofá novo vai chegar, tudo vai acontecer, receba isso na tua casa. Em último lugar, eu quero declarar sobre a tua vida algo que está aqui no versículo 41. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Eu declaro que a sua casa será um ambiente profético, porque haverá bênçãos ali. Bênçãos, quero profetizar em nome de Jesus, bênçãos, eu profetizo bênçãos, haverá bênçãos, toda maldição caia por terra, toda enfermidade vai embora, toda desorganização caia por terra, porque na sua vida haverá muitas bênçãos, e o desejo de Deus é te abençoar.
você tem filhos. A palavra de Deus vai dizer assim: se um filho pedir para um pai pão, ele vai dar pedra? De maneira alguma. E ela vai dizer assim: se vós, que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, Senhor, vosso Pai, o que vos darei? O desejo de Deus é abençoar a sua casa, irmão. Eu quero que nesta noite, estou terminando já, você possa levar isso no teu coração. Porque talvez você possa estar enfrentando uma crise, uma dor. E como eu disse hoje pela manhã, eu levantei com isso no meu coração, que esse é um dia de nós tirarmos da nossa mente um pensamento de miséria. E eu não estou falando de miséria material, mas eu estou falando que muitas vezes nós somos condicionados a um espírito de miséria espiritual. Mas esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é te abençoar. Ouve a palavra, ouve a aplicação, ouve manutenção. O próprio Jesus se engaja. Jesus pega aqueles pães e peixes que foram trazidos por aquele menino, por aqueles discípulos a Senhor, ele levanta e ele abençoa. Por que não abençoar algo que está dentro de um processo de Deus? Por que não abençoar uma família que está diante do Senhor? Porque, como eu disse para uma pessoa no final do culto hoje de manhã que veio me perguntar, eu disse: na sua profissão, o que a pessoa precisa fazer para ter resultado? E a pessoa falou isso, isso e aquilo. Eu falei: então, se eu for lá na sua profissão e fizer isso, isso e aquilo, eu vou ter resultado? A pessoa disse: vai. Eu falei: da mesma forma no mundo espiritual. Se você aplicar a palavra no teu coração, você vai ter os resultados. E quanto mais cedo você aplicar, mais cedo os resultados virão. O resultado da palavra não depende de Deus, depende de você. O Deus sempre esteve ali, ensinando, liberando, capacitando, enviando. Quando eles estavam prontos, o Senhor levantou a bandeja e diz: eu abençoo. Porque, irmãos, o que eu quero que a gente possa entender, o espírito de miséria que quer cauterizar a nossa mente, destruir a nossa fé, está repreendido em nome de Jesus. O Deus que nós cremos é um Deus que está pronto para te abençoar e entregar algo maior, mas a entrega de Deus depende do nível da tua entrega. Quanto mais cedo você se entregar, mais cedo os resultados virão. Mais cedo os resultados virão. E isso é poderoso. Você está aqui, diga amém. E olha que legal, irmãos, o versículo 42 e 43, nós vamos orar e louvar o Senhor. Olha que tremendo. Quem está aqui, diga amém. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para o distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Versículo 42. Todos comeram e se fartaram. Amém ou não amém? Eu quero declarar sobre a tua vida uma unção de abundância. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Aleluia. O que quer dizer isso? Deus vai mostrar para você algo para marcar a tua fé. 12 discípulos. Aqui não é numerologia não. Aqui é ambiente profético. Sobre cada um houve uma entrega. Sobre cada um houve uma abundância. Por que não sobrou 11? Por que sobrou 12? Todos comeram e se fartaram. E sobra 12. Isso quer dizer o quê, pastor? Que no ambiente profético, aqueles que semeiam vão ser aqueles que vão viver as maiores colheitas. E no ambiente espiritual e profético, Deus sempre vai honrar a proporção da sua entrega. Os discípulos entregaram para Jesus aquele pão. Obviamente eles estavam cansados, obviamente eles estavam esgotados, mas naquele momento o próprio Senhor provou para eles que todo aquele povo, praticamente 12 mil pessoas, 5 mil homens, além de mulheres e crianças, foram abençoados. Mas aqueles que estavam ali também receberiam a sua parte, 12 cestos. É tão interessante dentro da palavra de Deus, os cestos. Cesto fala de entrega, sabia?
Dentro de um contexto judaico cristão, o cesto fala de entrega. Se você for olhar a história de Moisés, Moisés foi colocado num cesto. Toda vez que se entrega algo num cesto, é como uma semente, como algo que está sendo entregue, que está sendo enviado. Mas nesse contexto, o Senhor fez com que os discípulos recebessem o cesto. Por que isso aconteceu? Porque lá atrás eles tiveram que fazer uma entrega. E esta noite talvez Deus quer que você faça uma entrega. Os cestos vão chegar na sua vida. E eu declaro que eles chegarão cheios na sua mão. Mas você precisa fazer uma entrega. Os discípulos decidiram por fazer uma entrega. O ambiente espiritual estava pronto. Jesus já tinha abençoado, o povo já tinha comido, já tinha se fartado. Obviamente cada um começou a voltar para sua casa. E os discípulos ali permaneceram. E sobraram 12 cestos, porque, irmãos, tudo aquilo que você faz no mundo espiritual, o mundo espiritual te entrega. E tudo aquilo que você fizer para Deus, o Senhor sempre vai te recompensar. E vai liberar para a tua vida uma porção maior do que aquilo que você entregou. Essa noite eu quero terminar esse momento com essa reflexão. E eu quero que você pense comigo, será que nós estamos preparados para receber esse cesto? Será que nós estamos preparados para receber essa bênção? Mas o Espírito Santo nessa noite trouxe você aqui para transformar, para renovar o seu coração. Porque Ele quer organizar a sua alma, organizar seus relacionamentos, organizar a sua família, organizar a sua prioridade, porque Ele quer te abençoar. E Ele quer entregar nas suas mãos o cesto, que talvez na sua casa hoje possa estar vazio. Mas o Senhor está dizendo, se você me obedecer, se você me honrar, pode ter certeza que eu vou entregar nas suas mãos o cesto cheio.